A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu sou o pastor Jaildon Alves. Você se encontra nesse momento no canal Deus Fala Comigo. É um prazer ter você aqui conosco. Estamos aqui gravando uma série de mensagens e você é o nosso convidado especial. A leitura desta noite, nesse dia que você me ouve, se encontra Carta aos Hebreus, no capítulo de número 7, no versículo de número 22, está escrito assim: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Eu vou repetir, Hebreus 7, 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. É um texto muito poderoso, porque quando nós observamos o que o autor das Escrituras aqui está revelando para nós através do Espírito Santo de Deus, é algo profundo, revelador para nossos corações, para nossas vidas. Porque quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e entendemos o que é fiador, biblicamente, é alguém que paga uma dívida, é alguém que liberta um escravo, é alguém que tira alguém da prisão. O autor aqui está falando de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, vamos entender que nós, seres humanos, em toda a Bíblia Sagrada, do Velho ao Novo Testamento, vamos encontrar textos nos dizendo que Deus olhou da sua eternidade para a terra e não achou nenhum justo sequer, alguém que viesse trazer salvação, alguém que não pecasse. Se nós pegarmos o Velho Testamento e torcer eles, vai sangrar, porque de várias formas Deus tentou a proximidade, a comunhão com os seres humanos. Porém, o homem, cada ano que passava, ficava mais pior. Das 5 dispensações do Velho Testamento, na inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei, vamos entender que nenhuma delas um homem conseguiu obedecer a Deus. Um homem não conseguia ser salvo por si mesmo. E Deus, da sua eternidade, vendo que o seu projeto, nós seres humanos somos projeto de Deus, a sua imagem, a sua semelhança, e a cada ano que se passava se corrompendo, não tinha a proximidade dele. Todos os homens que tentaram, os reis tentaram, os profetas tentaram, os sacerdotes tentaram, os reis tentaram, mas todos eles pecaram. E Deus olhava da sua eternidade e falava: não tem um justo sequer que chegue à salvação. Mas a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, a parte B, vai dizer que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, ele já intercedia por nós. Dá para você imaginar o diálogo do Deus Criador com o seu Filho Jesus, conversando, e é o Espírito Santo do Senhor, Jesus intercedendo por nós, até que então Deus dá um grito: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quando nós abrimos Isaías no capítulo 6, nós pensamos que é apenas um diálogo, uma conversa entre o profeta e Deus. Mas ali tem uma revelação muito profunda. Ali é o próprio Deus conversando na eternidade com o seu Filho Jesus e o Espírito Santo. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu começo a imaginar que no céu os anjos abaixaram a cabeça, não quiseram vir. Eu começo a imaginar pela fé que os 24 anciões que estavam ali ao redor do trono também não quiseram vir. E de repente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que já intercedia por nós, falou: eis-me aqui, envia-me a mim. E passaram alguns anos, Jesus nasce, e a dívida que o homem tinha, que era o seu pecado, o pecado é uma dívida que ninguém podia pagar. Nem o ser humano conseguia pagar essa dívida. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus por natureza. Davi vai dizer que nós fomos gerados no pecado desde o ventre de nossas mães. Ou seja, nós já nascemos em pecado. A dívida ainda não tinha sido paga. Não tinha como ser salvo.
O nosso destino era perdição eterna. E Satanás, que lá no início da criação tinha planejado um plano maligno, derrubando os nossos pais primordiais na fé, Adão e Eva, pensando que o plano de Deus tinha acabado, da comunhão, do relacionamento de Deus com o homem. Satanás, por alguns momentos, pensou que tinha destruído o plano de Deus. Mas Deus, na sua sabiência eterna, com seu poder autocriador, ele falou: Satanás, da mesma mulher que você fez vir o pecado, cair em pecado a raça humana, desta mulher nascerá um que vai esmagar a tua cabeça. E agora, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, vai nascer em Nazaré, na Galileia, na nação de Israel. Ele cresce. Seus 30 anos começa o seu ministério. Ele está a caminho em pagar a minha dívida e a sua dívida. Alabaxuriá, mandai. A caminho de trazer a reconciliação nossa com o Criador. Durante 3 anos e meio, ele cumpre. Vai levado ao madeiro, morte de cruz, sofre, paga o preço. Aí em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14 e 15, vai dizer que a dívida, a cédula, a dívida impagável, ele falou, está aqui, cravou no madeiro com um testamento dizendo: está pago. Eu comprei um povo. Está pago o preço. Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço. O interessante é que na lei de Deus, era necessário alguém da família pagar a dívida daquele a qual era escravo. Somente alguém da família podia pagar, libertar aquele escravo para que ele fosse livre. Jesus, o Filho de Deus, se fez família nossa para que eu e você pudéssemos receber, aleluia, receber o perdão, receber, aleluia, a carta de reforria. Foi necessário ele padecer, mas pagou o preço. E hoje somos libertos para receber salvação, aleluia, da parte de Deus. Ele se tornou fiador nosso, se tornou o nosso pagador. Ele pagou não com ouro e não com prata, mas com seu precioso sangue na cruz do Calvário. Ele pagou o alto preço que eu e você não poderia pagar. Eu quero dizer para você, meu amado, meu irmão, você que me ouve nesse exato momento, quero dizer para você que ninguém pode ser salvo pelas boas obras, porque isso os homens tentaram e não conseguiram. Foi necessário nascer o santo Filho de Deus aqui nessa terra, que nunca pecou, para que ele pagasse a dívida, aleluia, que eu e você não conseguiríamos pagar. Não por boas práticas, não por obras boas, não. As boas obras fazem parte da vida de um salvo, mas ela não salva. Efésios capítulo 5, versículo 8, vai dizer que a salvação é pela graça, não vem de obras para que ninguém se glorie. Jesus Cristo pagou o preço. E eu te convido você a ler as Escrituras Sagradas, a estudar a Palavra de Deus. E você vai ver, aleluia, a salvação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aceite Jesus como o teu Senhor, como o teu Salvador, aleluia, da tua vida. Confessa a Ele. O próprio Jesus vai dizer: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Quanto à vida, há esperança. Mas quando nós partir dessa vida, já não tem mais esperança. E é tempo de nós se render ao Senhor. É tempo de nós se arrepender dos nossos pecados, mudar de vida, mudar de direção e acertar o alvo, que é a eternidade com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em João 14, versículo 6, o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. É tempo de nós aceitar o sacrifício de Cristo da cruz do Calvário, aceitar para nossas vidas e dizer e reconhecer que nós não somos nada sem Ele,
que somos pecadores e necessitamos de um Salvador. Se nós não reconhecer que somos pecadores e que precisamos de um Salvador, nós não iremos herdar a salvação, a vida eterna. A salvação não vem através do pastor, a salvação não vem através de um padre, a salvação não vem através de um macumbeiro, a salvação não vem através de nenhum homem que já nasceu ou que vive hoje. A salvação só vem através de Jesus Cristo. E só Ele pode interceder por nós, como está em Timóteo, 2 Timóteo. Só há um Salvador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Um intercessor, que é Jesus Cristo. Aceite ou confesse Jesus como teu Senhor e Salvador. Romanos 10, versículo 9 e 10. Se que tua boca confessares Jesus como teu Senhor e no coração crer que Ele morreu e ressuscitou entre os mortos, será salvo. É tempo de nós buscarmos salvação, pois se hoje Ele pedir a nossa alma, o que nós daríamos para eles? O que nós teríamos para oferecer para Ele? O que teríamos? É tempo de nós voltarmos para o Criador e passarmos a viver com Ele. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Deus Fala Comigo e aqui está mais uma reflexão. O preço foi pago, a cédula, a dívida impagável foi pago e gravado no madeiro pelo meu e o teu Salvador. É tempo de nós voltarmos para Ele. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.